Hoje estamos reunidos então aqui com os sócios da MRU Construções para nós fazermos um apanhado aí desses 15 anos que a gente está comemorando agora da empresa. Vamos fazer um bate-papo descontraído aqui com o Felipe, com o Lucas, com a Tânia, e tentar trazermos memórias e reconstituir a trajetória da empresa, um pouco dela, nesses 15 anos aí que a gente está completando agora. Também vai ser um start aí para a gente fazer um trabalho aí de episódios. A gente está ainda definindo se vão ser de semanais, diários, o tempo de um MRU em pauta aí, trazendo para a mesa de conversas os nossos clientes, os fornecedores, prestadores de serviços, trazer momentos econômicos, novos lançamentos, situações, e síntese, um bate-papo mesmo, e vamos construir daqui para frente, dando um novo passo a partir desses 15 anos aí. Então, hoje a gente está aqui dando esse start aí com os sócios aqui da MRU Construções. Como é que surgiu? Você vai contigo, Felipe? Bom, eu comecei a trabalhar com 12 anos com meu pai, né? Que eu levava a mala do dinheiro, que naquela época podia levar, né? Então eu ficava cuidando da mala na caminhonete. O pai descia nas obras e eu ficava uma raiva, porque eu ficava 2, 3 horas na caminhonete e o pai na obra. E eu ali cuidando da mala do dinheiro. E aí, desde os 12 anos, aí com 15 anos eu fui trabalhar de servente, né? Ali no Centenário. Que ano foi isso, mais ou menos? Eu tinha 15 anos, 70 e pouco, 76. E essa mala do dinheiro que era para pagar os funcionários, isso? Sim, antigamente era só dinheiro. Era só no dinheiro, não existia. E daí, até quando nós começamos também era em dinheiro, sim, né? Em dinheiro. Era um bom tempo. Eu trabalhei a vida toda. Eu vivia, eu acho que eu mais ficava dentro dos bancos do que trabalhar nas obras. É verdade. Que eu não tinha acesso especial, era tudo comum. Ficava meia hora, 40 minutos, 1 hora no banco para sacar o dinheiro. Depois, no final, sim, que aí já tinha mais... Aí eu já ia direto. Na época nem tinha internet também, não tinha nada. Né? Folha de pagamento, quando eu trabalhava com o pai, eu começava quarta-feira de noite, era tudo na mão. Tinha 40 e poucos funcionários, eu tinha que fazer 40 e poucos, e depois no outro dia pegar o dinheiro e envelopar tudo. Teve fazer recibo? Certo. Sim, os recibos, tudo à mão. Aí depois que saiu o computador, né, aí entrou os contabilistas, né? Que daí eles já tinham os programas de folha de pagamento. Aí eu levava os pontos, fazia as folhas e eu pegava, aí só sacava o dinheiro, aí só envelopava. Na época do teu pai, e daí tu cuidava do dinheiro, mas ele separava e pagava cada empregado, né? O pai só tem a 4ª série, o pai na letra não funcionava muito. Então já tinha o Luiz, que era um dos mais velhos, que fazia parte dos pagamentos. Aí depois, com o tempo, eles saíram. Aí ficou só eu, o pai e o Roberto. Mas aí eu por administração, quando começamos por administração. Aí o pai largou as obras, o Luiz largou, o Roberto também largou, e eu fiquei sozinho. Eu comecei, um pouquinho, estou sozinho aqui. Aí que comecei a tocar a obra mesmo, porque eu só fazia a parte de pessoal, né? A parte administrativa. E teu pai tá vivo ainda? Vai fazer 101 agora, dia 29. Só que agora atrofiou o joelho dele. Agora tá apanhando para caminhar. Tá com 101 agora, dia 29. 101. Aí vamos fazer uma festa grande, aí começaram a dizer, sabe como é que é? Um quer fazer isso, outro quer fazer aquilo. No fim só ficou a família. Até eu mandei o Gustavo agir contar a vocês, mas não estavam aí, eu acho. Não. E daí então. Aí ficou só os familiares daí. E esse ano de novo, aí vai ser em casa mesmo, daí vamos fazer só a família, daí os netos, bisnetos. Que já é um monte de gente. Dá umas 50 pessoas. Né? Felipe, deixa eu fazer até uma pergunta, assim, se a gente conversou ao longo do tempo. Você, o Wilson, o Roberto, vocês acabaram entrando no ramo por causa do pai. Sim.
em função Todo mundo, porque não tinha... O teu pai ele nunca foi dono de construtora, ele sempre foi construtor. Foi construtor, empleitava. Só de empreitada, de casa e de prédio. E prédio fez o prédio fez ali na frente do Centenário da esquina ali, na frente do Jobim ali, de 4 pisos ali, que ele comprou o elevador de obra da época, lá acho que um dos únicos que tinha na cidade. Então foi ali que ele comprou. Então o prédio fez ali, fez outros prédios, mas tudo pequenininho. Mas o forte do teu pai era casas. Era casas. Então ele a gente ouve falar muito. O Centro Médico Hospitalar foi ele que fez. Ele não fez a estrutura. Porque quem fez foi o Oriente. A Oriente quebrou depois, aí o Dr. Gabriel Pinto, o pai fez a casa do Dr. Gabriel Pinto, e daí o Gabriel pegou o pai para fazer o Centro Médico Hospitalar. Daí o pai fez toda a alvenaria. Vocês, gurizada, acabaram acompanhando o ritmo. E o pai precisava, o pai na época tinha 10, 15 obras, aí então cada filho ficava numa obra. E eu fiquei na parte de pagamento, aí na parte de folha de pagamento, a parte administrativa. Isso, mas aí depois quando eu fiz a faculdade, passei em cooperativismo, aí o pai ficou só eu e ele. E aí eu fiquei 2 anos fazendo faculdade, que era de dia, aí eu só trabalhava meio de noite com o pai. E só depois que os meus irmãos saíram, diminuiu muito o serviço. Aí então só eu e o pai dava conta. E aí eu digo, eu vou ficar 2 anos agora aqui para pagar que eu fiquei 2 anos na faculdade, de manhã e de tarde, né? E trabalhava só mais de noite, fim de semana. E daí eu vou ficar 2 anos para pagar o pai, depois vou sair, né? Pro mundo. Mas no fim eu fui ficando e fiquei. E aí depois o pai começou por administração, daí aí que fizemos o Astúrias, ali que é o maior prédio que o pai fez ali. Ali na esquina da Apple. O teu pai comandava e... Não, aí eu daí vocês já estavam continuavam juntos ainda, no caso? Sim, só eu e o pai só daí. Aí, daí teus irmãos já estavam seguindo outros caminhos. Aí nós começamos por administração, aí fizemos o terceiro, frente da Eduarda, o Jardim Panorâmico, aí eu e o Roberto fizemos o terceiro milênio, mas antes foi o Astúrias. Eu acho que foi uma das últimas obras que eu fiz com o pai. Mas o pai só levava o nome, porque quem fazia tudo era eu, né? Então dentro do ramo, que tu tem irmãs e tem irmão, acho que não mora aqui, dentro do ramo ficou você, o Roberto e o Wilson, basicamente, dentro do ramo? Todos. O mais velho, em 74, foi para Curitiba. Esse de lá também está na construção. Sim, aquele se aposentou com 50 anos, não precisou mais trabalhar. Que lá ele foi trabalhar com meu tio, lá eles era uma empresa muito grande. O primeiro prédio giratório do mundo foi os meus primos que fizeram, que está lá fechado, é da empresa lá. Eles venderam um apartamento lá e depois compraram de volta. Não sei, depois eles me quebraram, né? Quando entrou o Fernando Henrique, eles quebraram. Por conta de inflação, eles faziam 20 prédios por ano, os primos lá. Então, tinha concreteira. Todos seguiram no ramo. E aí então o Nelson foi para lá, o Luiz aí saiu, foi particular, o Vils também, cada um trabalhou. Aí ficou eu e o Roberto com o pai, aí depois o Roberto saiu, aí ficou só eu e o pai. Aí depois, o pai já estava com uns quase 80 anos, aí ficou só eu e o Roberto daí. Aí nós montamos os condomínios daí, para administração, que fizemos em 2002. Eu fiz o Jardim Panorâmico em 88 eu fiz antes, daí depois fiz o terceiro milênio. Terminei o terceiro milênio, começamos o Verdes Mares. Verdes Mares, Talismã e o Sevilha Palace, os 3 juntos. Um em março de 2002, o outro o Talismã em outubro de 2002 e o Sevilha em março de 2003. Daí terminamos 2005, 2006, 2007. O Versmar fiz até a 10ª laje e eu saí fora, que não deu... Nós nos conhecemos, acho que foi 2006, 2007, por aí, né? Nós quando foi fazer ali atrás, Não, mas nós não tínhamos ali ainda definido nada do lugar. Eu me lembro até hoje que foi um... Não, fiz a parte com o Odil. Mas assim, eu me lembro bem que a gente começou, foi assim, eu e a Tânia tínhamos começado, nós tínhamos, já tínhamos, na época não tinha a RME também. Tá. Nós tínhamos as casinhas, que foi a nossa primeira obra, que é perto da nossa casa. Em 2005, né, a gente adquiriu aquele terreno. Mas a gente começou a obra em 2006. 2006, 2007, por aí. A gente contratou uma pessoa para fazer a administração para nós.
E aí eu acho que a gente estava executando ou terminando, e daí através de um colega, o Jorge, eles, vamos jantar lá em casa, essa semana que vem, eu vou te apresentar uns amigos aí que trabalham no ramo, que no caso era você e o Roberto até então. Sim, mas acho que era em 2008, por aí. Pois é, não me recordo um tempo. Foi. Que acho que 9 nós começamos aqui. Daí, exatamente, dali começou a conversa e tal, que surgiu naquela janta lá, quem sabe a gente cria um grupo aqui e tal, vocês administram e tal. Vão procurar um terreninho, ou o Jorge tinha um terreno em vista na época. Não foi o Odil? Acho que foi o Odil que era que vendeu, porque era perto não me recordo também. Era o Odil, o Jorge, vocês dois e eu e o Roberto. Que até então jamais se imaginava uma empresa, um CNPJ e muito menos a EMERGU, não existia. Era um grupo lá para a gente aportar. O nossa união, porque nosso conhecimento foi através do Jorge. O Jorge é compadre do Luiz. Isso aí. E o Jorge é nosso grupo dos piratas lá, que nós temos um grupo de bolão e de pescaria. E até hoje nós temos o grupo. E eu conheci o Jorge ali. Daí o Jorge, também tem o Arnei, a Lenharte lá da personagem, também é parente do Jorge lá. Então, e o Arnei também fazia parte, o Alberi Vargas lá da universidade. Então, todo o grupo ali é do clube, através do clube ali. Nós nos conhecemos e aí montamos o grupo. Depois aí o Jorge lá, e aí o Jorge nos apresentou para vocês. Daí quando a gente começou, quando a gente definiu, eu me recordo que fomos então o primeiro prédio. Valparaíso. Não. Sim. Valparaíso. A dona Tânia que escolheu o nome. No comissário Júlio. Mas o nome é Valparaíso? Valparaíso. Eu achei que isso aí era lá no Vina bairro Del Mar. Rosário. Vina Del Mar. Lá foi o segundo, então Valparaíso aqui. Então esse aqui, quando a gente então definiu o grupo, eram 5 participantes, né? A pessoa física. E aí a gente comprou, acho que parcelado o terreno também, né? Parceladinho o terreno, aí deu para fazer um projetinho, e era a Iná que fazia projetos na Mazenda. Fui eu que arrumei a Iná. A Iná tá viva ainda. Faz anos que não falo com ela, mas também, né? Gente boa, Iná. E aí a gente começou no intuito de tentar ter uma outra fonte de renda, né? Porque o mercado, na época não se analisava o mercado ou não, né? Sei lá, uma projeção, né? Vou te dizer, eu nem me recordo, mas é uma obra pequenininha, foi 9 apartamentos aqui. 9 apartamentos. E eu nem me recordo. Um D2 e 3. A única coisa que eu me recordo da vizinha lá tinha um DKV. Sim, o Roberto Brigал, quem foi lá. E ela tinha um DKV estacionado anos no pátio, e atrás tinha crescido um coqueiro, que ela não tinha como tirar mais o DKV pra fora. E o Roberto chegou lá e disse, você não quer vender o DKV? E ela chegou, por acaso tem uma placa de vende-se? Bom, eu tinha que abraçar a velha lá porque o Roberto brigava com ela. Ela queria embargar a obra. Ela brigava por causa do muro, né? Sim, mas Deus, olha, eu ia lá abraçar. Um dia deu um vazamento lá, inundou a casa dela, bechamou. Cheguei lá correndo lá. E ela, olha aqui, precisam me indenizar e coisa e tal. Não tem problema, eles vão indenizar tudo. Ela é cheia de plástico em cima dos móveis, ela cheia de cacaria. Ela não era. E aí eu cheguei e disse, não tem problema. Aí no outro dia eu fui lá e disse, amanhã eu vou subir e ver que nós derrubava tijolo em cima do telhado dela, aquele escaletão assim, desse tamanho assim. Aí eu cheguei lá no outro dia, subi lá e a cara entupida. Peguei, me dá uma sacolinha aí, ela me deu uma sacolinha, peguei, enchi a sacola, larguei nos pés dela, de brabo. Digo, me dá outra sacola aqui. Eu digo, tá aqui, a sua cara tá entupida. Aí ela ficou, aí não falou mais nada, né? Mas eu chegava lá, abraçava ela lá e disse, vocês não lembram que ali também aconteceu que caiu a casa aqui da... Depois da obra, afundou a rua. Isso. Afundou a rua, não, nada a ver com a nossa obra. Sim, não. É aquela que desce aqui da André Marques para baixo. Né? Dali depois, eu não me recordo da comercialização, como é que ela foi, se foi acontecendo, se ela foi vendida, a gente vendeu durante a obra. Não, vendeu durante a obra. Foi vendido durante a obra. Não me recordo. Eu me lembro que o Felipe do Gil morou ali. O Aquileu comprou uma ali também, lembra? Não me lembro. Eu acho que nós terminamos a obra. Terminamos a obra, foi. Comercializado tudo, nós acho. Nós repartimos dinheiro, depois deu 60 mil para esse pagador, parece. Uma coisa assim. Eu não tenho esse dinheiro. Eu não me lembro dessa coisa. Dali a gente foi pro bairro do Rosário, daí, né? Que foi o segundo prédio lá, o Vinha Del Mar lá dentro. Mas aí entrou o Michel na. Isso. Soares, Michel, que é o S do Semur. Saiu o Odil.
Saiu. Então ali era o Odil junto. O Odil era junto ali. Sim, era junto. E aí na Semur eu não quis entrar. Aí eu mudei. Daí nós criamos o CNPJ, porque aqui foi em condomínio PF, lá eles construíram um CNPJ. E aí lá então, é o S de Soares, E de Herbice, M de Moro, que é eu e o Roberto. W de Wolters e R de Ruppelt. Que eu peguei todos as iniciais Sabe como é que eu botei esses nomes das empresas, no caso, que na época eu que me era metido, tudo em função da RME. Eu achei lindo o RME, que é bem curtinho. A MRU foi inspirado na RME. Acho que sim. E a Semur também foi. Mais ou menos. Porque até hoje as pessoas confundem RME com MRU. Aí dizem RMU. E depois da Semur teve a Merv. Não, mas tudo bem. A Semur nós terminamos e aí o Soares quis sair. E aí como era SPE, então só podia para aquela obra. Então nós tínhamos que montar. Aí compramos, nós vendemos aqui, acho que na segunda lá tinha vendido todo o prédio. Né? Aí compramos no outro lado, que é na Duque, que aqui é a São José, e aqui é a Duque e Caxias. Então bem na Lema, só que é pro outro lado. Tive que ficar com essa parte, não consigo vender. Vendemos 4 vendemos. Falando de mercado, né? Nós vendemos 4 e o resto tinha que ficar. Eu tenho até hoje, não sei se vocês já venderam de vocês, né? Eu tenho lá então. Na época nós batemos no negócio, nem vendemos ele. Eu vendi tô em 100 vezes. Um deles deu. Aí o Lucas se formou em 2012, né, Lucas? 12 para 2013 na área. E tinha mas até então o Lucas não estava na empresa. Tinha 4 arquitetos. A gente montou o escritório para ele de arquitetura com Pileco, Aí nós terminamos esse segundo prédio e aí tínhamos comprado esse terreno para fazer o terceiro. Nós tinha a Merv, a coisa, aí terminou e ficou estagnada ali, parada. Aí só estava esperando fechar. Era negócio, parte burocrática para fechar. Que daí surgiu e o Lucas me convidou para montar a MRU. Daí exatamente isso. Como o CNPJ iria ser desativado, porque ele era uma SPE do condomínio, e aí foi aproveitado, alteraram o contrato social. O contrato social, foi retirado. O objeto social, alteraram o objeto social, alteraram o nome e seguiram. Aí nasceu a MRU, efetivamente, isso, né? Que aí o Lucas estava formado e tal. Foi o Lucas que me convidou para montar a empresa. Que aí foi o primeiro prédio Eduardo. Que aí o Lucas fazia parte administrativa e eu tocava a obra. E o Lucas também tocava a obra, porque ele era arquiteto, né? Ele foi, eu acho que o projeto era teu ali. Isso, os projetos todos meus. Isso. Então ali que começou o nome MRU. Que eu queria um nome curtinho. Aí eu tinha Ruppelt e Moro, mas a Rumo tinha da aviação férrea ali, que administrava os trens ali, a Rumo. Ia ficar um negócio meio. Aí MRU, digo, mas tem RME, MRU, vai ficar bom, eu acho. Aí passou de primeira, que eu mandei 3 nomes. E o primeiro MRU, eu não lembro os outros, era tudo com letras assim. E passou. Aí depois descobrimos que tinha a MRV lá em. Acho que é em Minas, eu acho que não sei o que é. Na verdade, até assim, eu acho que esse é um ponto até bem importante contar na história da empresa. Que esse start da MRU que começou no residencial Eduarda, ele também se deve bastante a uma amiga da Tânia, que era dona do terreno. Isso. A Marli. Pelo relacionamento, uma pessoa que tinha confiança. Um familiar assim de relacionamento, porque fazer um negócio quando a empresa não tem um histórico, ela não tem nome no mercado, ela não vamos dizer, desconhecida, as pessoas não fazem um negócio simplesmente de troca por área, então a MRU não tinha condições na época de comprar o terreno, né? Sim, não tinha. E aí essa pessoa também acreditou na empresa, acreditou nas pessoas que compunham a empresa e topou fazer uma troca por área, que hoje é uma coisa bem... Já era na época tradicional, mas a MRU não tinha histórico, ela não tinha credibilidade, vamos dizer assim, então quem é que ia chegar e vender um terreno para a MRU assim, trocando por área, né? O Felipe, sim, pelo histórico de familiar do pai, tudo tinha nome, mas também não tinha capital, né?
e ela acreditou, ela topou fazer um negócio trocando o valor de mercado do terreno por apartamentos a receber, que facilitou o pontapé inicial. A gente é muito, muito grato a ela. A ela, isso é verdade. Não sei se a Tânia quer falar sobre isso, que tu é muito amigo dela, mas realmente é uma pessoa que nos ajudou. Sim. De forma indireta nos ajudou bastante. Essa é bem a verdade, né? Na verdade, de forma direta, né? E aí depois a gente, na época, na hora de colocar nome pro prédio, né? Acabamos colocando o nome da filha dela, né? A filha dela. Em homenagem até a escrita ali do nome, né? É a assinatura da menina. Ah, que bacana. Que hoje é a letra dela. Foi dado um formato, sim, ela escreveu e daquilo ali você foi projetado para estar dizendo. Que bacana. Aí depois dali foi a Salete, né? Mas aí foi outra empresa, aí nós montamos a outra empresa. Mas era da MRU, sim. A gente criou uma SPE para fazer o empreendimento ali da Salete. Daí ali eu já tinha me desvinculado da minha atividade profissional, já tinha... Não, que eu e o Lucas nós ia apanhar bastante. Aí quando vocês se aposentaram, que vocês entraram na empresa, e aí deu o boom. Aí nós estávamos tocando 4 prédios simultaneamente, né? Na verdade nem foi ali ainda. Ali a gente... Isso aí foi depois, ali foi ali... Né? A gente saiu ali eu me lembro bem que nós estávamos fazendo Eduarda, indo relativamente bem. Surgiu a oportunidade daquele terreno. Aquele terreno era meu, aquele terreno de forma particular que eu tinha comprado através de um consórcio, aquele terreno. Estava pagando ele ainda. O Aldo Acelera? Estava pagando ele, porque daí nós tínhamos um terreno na carteira, digamos assim, e eu tinha ele pagando ele em consórcio, que eles vão tentar fazer um prédio naquele lugar ali para que... Nós não tínhamos condições de comprar outro terreno. Mas um terreno depois, o outro era daquele... Não, daí tudo bem, daí era um terreno, daí como a gente tinha um vizinho que tinha um terreno lindeiro, ele topou fazer um negócio junto e casualmente ele era vizinho onde a gente morava também, uma quadra dali, mora até hoje. Nosso vizinho pessoal. E ele nos propôs a gente remembrar os 2 terrenos para fazer um prédiozinho, e daí o terreno dele trocaria por um apartamento ali que nos facilitou sem ter necessidade de ter o recurso, de dispor do recurso para comprar nem a minha parte, que estava em consórcio, nem a parte dele que ele permutou, digamos assim, né? Porque daí nós já estávamos fazendo o Eduardo lá em cima, né? Eu acho que nesse ponto vale a pena falar da questão do mercado nesse evento de 2014 até 2016 ali. Por exemplo, o Eduardo, a gente vendeu todo ele na planta, né? Então a gente estava, acho que rebocando o prédio, já estava todo vendido, né? Isso. Então a gente terminou o Eduardo sem nenhum estoque de imóvel pronto, né? Se não me engano. Eu acho que não. E aí, quando a gente estava, acho que estava terminando de erguer ele, alvenaria, aí começou o Salete. Começou o Salete. E a RME, já tinha concomitantemente, a RME começou Veneza. Está tocando os 3 prédios. Isso. A RME tinha feito uns 2 pequenininhos também. Isso, o Barcelona e o... E aí nós tínhamos adquirido esse terreno onde a gente fez o Veneza, né? Aí a gente estava, quando ainda era condomínio, tinha feito esse aqui embaixo, no Comissário Justo, depois lá no bairro Rosário, São José e tal, que a gente estava lá com aquele grupo de pessoas físicas, 3, 4, 5, 6, e aí tinha assim mais ou menos uma questão interna. Eu cuidava mais a parte comercial e o Felipe cuidava tudo o resto. De pessoal, aquilo que tu falou antes, documentação, pagamento. Então, assim, em tese, praticamente eram nós 2 que trabalhava. E aí terminava um prédiozinho e não sobrava nada. Daí tu dividia o nada por 5 ou 6. Eu me lembro que um dia, para contar o início da MRU, nem que eu não estava, eu tinha a minha empresa ainda, mas o início Aí um dia nós conversamos, o Felipe assim, vem cá, nós terminamos lá um prédiozinho, não sobra nada. É só nós que trabalhamos, o Gilson, a parte financeira e coisa. E eu e tu trabalhamos e os outros... E o Roberto só na obra, né? Os outros teoricamente não se envolvem, botam um dinheirinho, mas daí quando vai terminar a obra, o nada divide em 5. Quem sabe nós não seguimos carreira solo, aí o nada divide por 2 em vez de dividir por 5. E assim foi que começou a nascer a ideia da MRU, né? Até o Gil chegou... Porque a gente sempre se afinou, né, em perfis, né? E o Gil chegou assim, não, tu viu, é só nós trabalhando, eu na parte aqui, tu na obra e coisa. Eu digo, tá, então vamos montar? Vamos. Tá, e o meu irmão Roberto disse, não, o Roberto não quer, é muito bravo. Que assim, ó, é uma excelente pessoa profissional, mas cada um tem as características, né? E assim, e a gente sempre se afinou.
Vamos pegar um exemplo na comercialização. Tinha lá sempre mal de dinheiro, tinha um apartamento para vender, se na época era 200 mil. E nós recebêssemos uma proposta de 190, nem que fosse parcelado, eu e o Felipe se olhavam assim, vamos vender. Aí quando chegava para os outros sócios, o Roberto, não vou perder 190, não, tem que ser 220. E aí nos travava os negócios. E aí, então, é por isso que nós sempre nos afinamos que a coisa fluía melhor. Aí, que vai mudar, tu falou lá do Santana. Aí, então lá o Eduarda começou com a ajuda de uma amiga da Tânia que se dispôs a fazer o negócio e tal, nos proporcionou. E aí pro Salete, como eu tinha um terreno com consórcio, que vinha economizando ao longo do tempo e tal, juntemos ele mais o vizinho, deu para seguir o segundo empreendimento, que a gente teve muita dificuldade naquele momento do mercado econômico, foi 2014 e tal. Eu me recordo, Lucas, não sei se tu vai ter lembrado. Não era 2014, era 2016, 17. Não, 17 a gente entregou, então foi de 15 para 16. Aí, se tu te recorda bem, tu tinha o teu escritório de arquitetura ali na nossa sede velha. Sim. E aí nós botamos embaixo do braço e fomos visitar uma imobiliária que era perto dali, nós fomos a pé. Exato. Que na época era uma das maiores imobiliárias de Santa Maria, bem na região central. Ele marcou com os corretores e nós fomos lá para tentar apresentar o projeto do Salete, para contar com ele na comercialização, que a gente tinha que fechar o grupo mínimo pela Caixa. Fizemos uma reunião, tudo, apresentemos, alternativa e tal. Projeto aprovado já? Tudo e tal. Daí o dono da imobiliária nos acompanhou até embaixo, na calçada, foi até a esquina e disse assim, pois é, tu vê, fulano lá começou a lançar, vendeu e não conseguiu fechar grupo. Quem sabe vocês reavaliam, não sei se vai dar certo ali e tal. Tipo assim... Ele falou, as palavras dele foi, repensem o lançamento. Nós botamos o rabo no meio das pernas, a pastinha e subindo, caminhando ali a quadra até chegar no escritório, sabe, com a cabeça baixa e desiludidos. E aí nós buscamos energia e começamos a fazer reunião com imobiliárias de manhã e de tarde. Eu me lembro até hoje, era de manhã, 8h30 e 1h30 da tarde. 8h30 e 1h30 da tarde. E aí eu estava na iminência de lançar o empreendimento Veneza, ali da RME, da minha empresa. E aí tinha que fechar um grupo mínimo na Caixa lá no Salete. E aí, se vocês me venderem o Salete, eu vou dar o Veneza para vocês venderem. Se vocês venderem o Salete, eu dou o Veneza. A gente jogou numa estratégia para ajudar a nos vender e conseguimos fechar o grupo para viabilizar o início do empreendimento. Mas foi difícil, um momento econômico muito difícil. E aí, efetivamente, eu acho que o grande salto de qualidade da MRU, o início da visibilidade dela, veio no seguinte episódio. Uma imobiliária dentro do escritório velho ali nos ofereceu um terreno e disse, mas como é que nós vamos negociar? Eu até vou citar o nome porque o prédio ficou com o nome desse proprietário, que é o Dr. Adames. A gente fez homenagem depois para ele do residenciário Adames. Uma imobiliária nos ofereceu esse terreno e tal, e disse, mas como é que vai precisar? Não, mas de repente negocia, troca por ar, mas como é que nós vamos negociar? Ele diz, o Felipe... E ele conhece muito bem o Felipe e o pai do Felipe. Ele gosta muito deles, tem muita confiança neles, me lembro até hoje. Tanto é que eu te convidei para nós fomos na casa dele, né? Marcamos 2 da tarde na casa do Dr. Adames para abrir a negociação. No apartamento? No apartamento dele, para abrir a negociação do terreno dele. Bom, resumindo a história, baseado na tua credibilidade, do teu pai, a gente fez um negócio muito grande na época no sentido de localização, porque a MRU naquele momento ela começou a se inserir no centro, onde ela hoje domina o mercado central. Hoje nós somos referência no mercado central. Foi naquele momento ali, com aquele negócio do residencial Adames. Num momento econômico difícil, bem difícil. Só que o empreendimento aprovado pela Caixa naquele local, em 8 meses ele estava todo vendido. Foi o nosso grande... Diferencial e início divisor de águas. O divisor de águas da MRU foi ali, e aí depois veio na sequência os outros na volta e tantos outros ali. Hoje nós vamos começando agora o 7º, 8º prédio na volta ali. O 7º na volta. Num interstício de 3 quadras bem no miolo da UIFRA, né? No caso vai ser de costas para esse prédio. Exatamente, ele é o terreno lindeiro, anos depois, agora a gente está começando o 7º prédio,
na divisa com esse terreno, que foi o grande divisor de águas num saldo de qualidade nosso na época, e que nos deu o upgrade, porque daí a gente começou a criar um espaço, se inserir no mercado, a marca. E aí foi que também a decisão, que daí vocês estavam com a Danis lá e eu estava com o V10 aqui, não, só um pouquinho, vamos fazer o mesmo prédio um do outro. Aí eu resolvi terminar e encerrar a atividade na minha consultora e daí me associar na MRU para a gente seguir num caminho só e fortalecido dali em diante, né? 2017 foi o momento da fusão, né? Isso. Da fusão de todos. Eu acho que o momento da MRU, depois de 2017, ali com o residencial do Solar do Tradames, realmente foi a tomada de um share de mercado muito grande. A gente pegou uma fatia de mercado que não imaginava pegar, né? Então, por credibilidade, por confiança, por entregar o que promete e sempre fazendo, eu digo, é o feijão com arroz, mas um feijão com arroz bem temperado, né? O que os outros não faziam, a gente começou a fazer. E acho que dentro muito do que o Felipe, o Gilson, a Tânia e eu sempre nos propusemos é nunca vender o que a gente não compraria, né? Acho que esse é o ponto principal. Exatamente. E assim, falando de desafio, esse momento que a MRU veio construindo sempre com imóvel na planta, chegou um momento ali em 2020, que a gente não estava mais fazendo imóvel na planta pelo cenário econômico, né? Já estava com recursos próprios. Não que não quisesse, pelo contrário, né? A gente sempre teve o apoio ali do órgão financiador justamente para viabilizar o comprador de imóvel. Só que eu acho que o momento mais marcante, vou falar por mim daí, foi o nosso empreendimento office, né? Porque a gente pegou, eu nunca esqueço, quarta laje, quinta laje aqui, pegou pandemia, lockdown, e aí nós estávamos naquela iminência, né? Construção civil construção civil segue, o que você faz? Empreendimento 100% recursos próprios, e aí? Então, aquele ponto de interrogação, acho que foi o momento mais marcante de tomada de decisão. Vamos seguir, vamos apostar todas as fichas. E, de novo, aqui no Office, quando a gente fez o projeto, muitos parceiros disseram para a gente, repense o projeto, não pode ser comercial, tem que ser residencial, tem que ser um dormitório, tem que ter 3 dormitórios. E a gente muito convictos de fazer, até hoje é o nosso maior prédio, nossa maior obra, de fazer ele 100% comercial, né? Um prédio aí arredondando mais de 17 mil metros quadrados de obra, num período mais crítico talvez de economia e falando de correção de índices dentro da construção civil e com a decisão de ser 100% comercial, né? Então hoje é um prédio que está em 99, 98% ocupado, não tem sazonalidade porque os clientes que estão aqui não saem. Tem empresas âncoras e eu acho que essa é a principal questão hoje, né? A gente tem hoje a nossa tomada de decisão e a gente acredita muito nela, né? Seja o projeto, seja ele o residencial, seja o comercial, seja o misto. Acho que esse é o ponto que mais marcou essa transição ali. 2017 foi um marco, 2017, acredito que 2020, 2021, esse período de início das obras do Office também foi fundamental para a MRU. Acho que foi até um pouquinho antes. Acho que foi 2019. Em 2019, exato. Começou as fundações, mas eu digo quando a gente estava naquele período crítico. Em 21 eu já estava com ele, quando eu já estava com ele todo levantado já. Quando eu peguei a Covid, já estava com todo ele, que eu voltei aqui, eu não tinha mais meu mestre. 2 meses fiquei fora, estava uma revolução. Não, que o Gerson foi tocar lá. Exato. Nesse contexto, daí a gente começou a abrir a visão para o lado de prédios comerciais, que daí na sequência a gente fez o Prime, né? Isso. E agora mais recentemente o César do Calde. Então, hoje a gente pode dizer que nós temos prédios residenciais de 1 e 2 dormitórios, que é mais voltado para o mercado específico, mais estudantil, mais investidor. A gente tem prédios comerciais que atendem demandas tanto da área da saúde, que é o mais específico do Prime e do César do Gaudi, esse mais assim ainda. E a gente tem prédios de alto padrão, que foi o Solar Imperial e recentemente o Aspen, que para nós o Aspen é um cartão de visitas da MRI, bem como esse prédio aqui na parte comercial.
E da parte de condomínios horizontais, que foi uma aposta que levou 5 anos e 4 meses, né, Gilson, para fazer as liberações, etc. E que hoje a gente está, dia 28, entregando para início das construções, né? Então, a gente sempre fala que a gente tem um portfólio grande de opções para as pessoas, tanto na parte de investimento, quanto na parte de para morar, efetivamente, ser o consumidor final. Tem um detalhe todas essas questões assim dos prédios construídos, tanto os residenciais quanto os comerciais e a parte também do condomínio, é que a grande maioria dos terrenos são terrenos assim, ó, que estão há muito tempo no mercado para vender, e só que tem muito detalhes, tem testamento, desculpe, tem heranças no meio, tem inventários, tem assim, terrenos muito complicados. Tem que trabalhar, desenrolar. E aí a gente tem nosso especialista em desenrolar, que parece que adora, que se ele não tem um problema, né? Aí ele vai atrás do problema, né? Porque ele quer. Tem um terreno que tá deslinhado tudo certinho e tem um outro enrolado. Ele não quer. Ele quer o enrolar. Porque ele tem esse perfil de né? Se o prontinho, bonitinho, tiver metade do preço do outro, não, vamos no outro ali. Vamos no outro, tá. Então nós temos o nosso desenrolador de terrenos, né? Que ele gosta, né, do complicado. Então, este aqui onde a gente está, né, o prédio aqui, 7 terrenos, né? 7 terrenos. Foi como diz, um parto de galinha. Levou um ano e pouco para desenrolar, eu acho. Para juntar A com B, né, e tal. Então, a gente tem esse perfil, assim, também de... E já os corretores, né, já sabem que o Gilson tem esse tino, assim, e aí eles... Os que estão enrolados, vem pro Gilson. Vai lá levar, vamos oferecer pro Gilson. Vamos oferecer, que ele desenrola. E assim, eu considero que o mercado, em termos desde o início da MRU até agora, a gente está passando pelo pior momento econômico e cenário da construção civil, em outras áreas também, mas para nós está sendo bastante desafiador esses últimos anos, e por vários motivos, né? Econômico, falando, taxa de juro alta, tanto para o tomador de empréstimo bancário, tanto para o investidor que não tem um desafio de tirar seu dinheiro do banco para investir em imóveis, né? O retorno de aluguel está menor do que a aplicação financeira. Tanto quanto o momento econômico regional, que a Rio Grande do Sul passou por enchente, também teve a pandemia, que foi né? Então, mas há 2 anos atrás, a enchente de maio foi uma coisa muito ruim para a economia, e as próprias intempéries no decorrer dos últimos 3, 4 anos, que ou uma grande seca, ou uma grande enchente, ou muita chuva, né? Então, que nós aqui, a gente tem essa característica de... o setor primário. Setor primário, como todo o Rio Grande do Sul, mas nós, assim, aqui a gente depende muito. Então, ontem eu estava falando com uma prima minha que é produtora rural, e aí ela perguntou como é que estava, né, a situação para nós. Eu falei, tá bem difícil, né, complicado. Ela falou, no campo tá péssimo. Pessoal, quando começou, primeiro não podia colher por causa da chuva, por causa disso, por causa daquilo. Quando começou a colher, o diesel de um dia para o outro subiu de 6 para 7, de 7 para 10. Aí o produtor lá, vizinhos, né, da propriedade dela, estavam naquela assim, eu tenho só 2 caminhos, ou eu deixo a produção passando do tempo de colheita, ou eu pago R$10 o litro do diesel. E aí
né? É uma decisão difícil de tomar e isso tudo impacta aqui, né? O campo vai mal, a cidade vai mal. Isso que eu ia dizer. Então, eu acho assim que este ano está sendo assim um ano terrível. Então, se a gente conseguir assim nadar, como justo assim, passar o atoleiro e enxergar o outro lado, poucas empresas irão continuar no mercado, enfim, eu espero assim que isso passe, né? Que tudo passa, né? Momentos bons e momentos ruins, mas assim, em termos econômicos, para mim, e, né, não é só opinião minha, é o pior ano para toda a economia, mas, né, a gente tem que sempre apostar que vai passar, que ano que vem vai ser diferente, mas enfim, né, tá bem complicado. Santa Maria é uma cidade que tem algumas características próprias, diferentes de outras regiões. O pessoal está muito indo para Santa Catarina, né, que é um estado promissor, Paraná, e mesmo aqui na nossa região, no nosso estado, áreas da serra são norte do estado, Passo Fundo, região ali, e a parte da serra são mais desenvolvidas que a gente por conta de indústrias e não dependem só dos serviços que nós temos como carro-chefe, né, que é a área estudantil, então se diversificando. Então nós não somos mais assim, Santa Maria não é mais é a cidade universitária, é a cidade universitária, mas tem várias outras cidades que estão se destacando com isso e tem outras opções que não só os serviços, né, de universidade. Então a gente está tendo um desafio a mais ainda, né, que é essa questão momento econômico, agro, juro alto, que está entrando no momento econômico, e a característica da cidade mesmo, sabe? Que a gente sempre teve muito arraigado essas questões de serviço, universidade, quartéis, comércio, né? Tudo isso está mudando. Em função dessa questão de dificuldade econômica, a gente lançou ano passado, que foi o Singular, que é o último, que é o que a gente está falando, que vai ser na divisa com a Adams. Aí a gente disse, o que a gente vai fazer para movimentar o mercado, para vender esse prédio? Aí surgiu a ideia. Parcelamento, entrada de 10%. Em alguns casos, a gente até parcelou essa entrada em 4 vezes. 5, 6 vezes. E o parcelamento em 100 vezes, direto com a consultora, com um índice ínfimo de correção para proteger um pouco a questão do dinheiro. Que Eu acho que aí entra um gancho que a MRU se reinventa de novo no cenário econômico. Né? Aconteceu lá no Salete, aconteceu depois ali 2017, quer dizer, aconteceu em 2017, depois pandemia ali 2020, 2021 e agora de novo, né? Então a gente acaba sempre se reinventando dentro do mercado dos ciclos econômicos, e acaba trazendo outras construtoras de Santa Maria junto, né? A gente fez aí o lançamento em 100 vezes, hoje a gente está financiando o cliente, financiando a obra e o cliente, né? Porque o dinheiro que o cliente aporta durante a obra não é o suficiente para a gente executar ela. E de outra forma, esse cliente não está indo mais para o banco, né? Então é uma forma de também trazer novos clientes para dentro da tua carteira. Exatamente. Eu acho que na linha do Lucas aí essa questão mutante aí que a MRU tem de característica, né? A gente lá trazia o Imalvo na planta, depois a gente aderiu ao Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, eu estava até tentando me lembrar disso aí. Lá no Salete, quando a gente aderiu no programa, o memorial descritivo do prédio do Salete ele não previa pastilha. Claro que não tem nada a ver com o programa de qualidade, mas a gente começou a definir como que a gente queria ser visto no mercado. Fazer com patrimônio de afetação, entregar no prazo, fazer legalidade, etc. Alguns nortes nossos, né? E a gente optou daí, mesmo com o prédio de execução, mudar para pastilha. A gente entregou o Salete, se não me falha a memória, 4 meses antes do prazo,
E na época, eu me lembro até hoje, não me lembro os centavos, o prejuízo que a gente teve foi R$ 372.473 e alguns centavos. E 26 centavos. Ninguém sabe no histórico disso, né? Algumas coisas, mas o cliente recebeu antes do prazo, recebeu um produto com melhor qualidade, sempre naquele nosso norte, né? Então a gente está sempre se reinventando, né? O Lucas colocou aí. E essa reinvenção não veio só no singular, ela veio também quando a gente estava fazendo lá 1 e 2 dormitório, 1 e 2. Aí a gente mudou para fazer um de 13 dormitórios, que foi o Imperial. Um produto de mais alta qualidade. Depois a gente partimos para esse empreendimento aqui no comercial. E aí tanto é que a gente já está no terceiro comercial agora. Aí a gente também partiu, que a Tânia comentou antes, no condomínio horizontal. Então a gente acabou agora tendo um portfólio de várias alternativas. O Aspen, que é uma referência não só para a MRU, é para a cidade de Santa Maria. Prédio lindíssimo lá na esquina da Fernando Ferrari. Então a gente tem produtos de alto padrão, de um dormitório, comercial, área da saúde, os terrenos. Então a gente se reinventou ao longo do tempo para ter uma inserção no mercado. E essa alternativa construída no singular, que ela vai contra o mercado. A gente, fazer 100 vezes, fazer 100 juros, fazer só com correção, vou financiar a obra para o cliente e ele não precisa ir no banco, ninguém estava fazendo isso. Então a gente, para se inserir nesse nicho aí, ou buscar espaço no mercado, e um terreno enrolado com 28 herdeiros, o desenrolar uma coisa, mas ele nos tira a vida, né? Ele nos tira anos de vida. Esse foi o terreno mais difícil, a gente tem que achar outro agora, o pior que esse. Eu achei que o office era o pior. Não, o mais difícil foi esse. Vários, cada vez surgem outros, né? Mas eu acho que assim, então, a alternativa dessa aí, do singular, foi uma alternativa que provavelmente vai nos nortear daqui para frente a empresa, né? E como o Lucas colocou, os movimentos que você faz no mercado, e quantas vezes nós, a MRU, fez movimentos copiando dos concorrentes ou dos outros, e agora esse movimento o mercado também teve que nos copiar, e aí o que acontece? Muitos vão ficar pelo caminho, como a Tânia colocou, pelo momento econômico, pela dificuldade, então tu vai acabando sempre criando alternativa para tentar se manter com aquele norte teu de credibilidade, de confiança e de qualidade no produto, né? Eu queria pedir para vocês relembrar episódios ao longo da trajetória, históricos, engraçados, que a gente pode se lembrar de falar, porque a gente tem colaboradores, né, Felipe, que começaram lá contigo ainda antes de existir MRU, que continua até hoje. A gente tem gente, Alberi, Irone, Alex, o Irone trabalha Alexandre. O Irone trabalha com o pai desde os 18, 19 anos. E hoje está com 64. Tô quase aposentando ele já. Ele já está aposentado? Não, tô quase aposentado. Não, mas tem que largar. Eu falei para ele, mas ele não quer pedir as contas. Eu pede as contas, eu arrumo biscate e coisa. Não, esse que me bota para a rua. Não, é verdade. Ninguém quer pedir as contas. O Alberi também. Nosso patrimônio. E o que vocês consideram que são, ao longo dessa nossa trajetória de 15 anos, ou que são, ou que se consolidaram como pontos fortes da MRU? O que fez a MRU se consolidar, se assim ela está consolidada ou não? O que vocês consideram os pontos positivos e fortes, ou diferenciais que a MRU tem? Eu acho que a gente tem um grande facilitador, que é o acesso à diretoria, né? A gente conhece inúmeras construtoras até aqui da cidade, ou a nível regional, que tu não chega na diretoria, tu não consegue conversar desde o funcionário, do cliente, do corretor, né, para fazer um fechamento. Então, às vezes, tem que ser com o diretor comercial, com o diretor de RH. Então, acho que esse facilitador que a gente tem hoje, nós aqui no dia a dia, com todo mundo, desde um colaborador, o corretor, o cliente, a gente está aberto aí para resolver todas as situações, né? Sejam elas para uma contratação, seja para fechar um negócio, seja para tomar um chimarrão, né? Eu acho que essa proximidade nossa, nós, diretoria, com todos os públicos ou com todos os envolvidos no processo da construção, acho que já é um dos primeiros diferenciais, né? Porque a gente está no front em tudo, né?
está no front na obra, está no front no comercial, está no front no financeiro. Então a gente está em todos os processos, a diretoria está presente, né? Acho que esse já é um balizador aí que já dá para dividir o joio do trigo. Um outro diferencial que eu acho que é super positivo, porque a obra é assim, tu terminou a obra, ela continua trabalhando, até 1 ano, 2 depois ela está trabalhando, às vezes aparece uma fissura, e isso é um diferencial da MRU. Deu qualquer probleminha, o cara liga lá, não dá 1 dia, 2 ou 3, ou depende do cronograma, eles vão lá e consertam e arrumam tudo. Então, pós-obra, né? O pós-obra, isso aí não tem... se tiver que ir 1, 2, 3, 5 vezes, a empresa vai e arruma até o cliente ficar satisfeito. E isso eu acho que é um diferencial. Isso era uma das coisas que eu ia falar, que era esse diferencial, porque é uma coisa que invariável, mesmo que tu tenha todos os cuidados, é uma obra, né? Tu tá sempre sujeito às intempéries, né? A intempérie. Então, esse eu acho que é um grande diferencial da MRU, que é o pós-obra. E outro diferencial também é que ela tenta fazer sempre a melhor maneira possível e sempre acompanhando os novos materiais, que toda hora está mudando. Tecnologia toda. Por exemplo, eu sou do tempo do azulejo 15x15, hoje tem 2,40 por 1,20. 2 metros e 40 por 1,20. Olha a diferença, né, dos materiais, né? Então... E a empresa completamente diferente de anos atrás, né? Por isso que eu parei, porque eu não estava mais me adaptando, porque eu sou do sistema antigo, né? E agora é completamente diferente, né? Trazendo um pouco mais, acho que da visão da construtora, a gente sabe para onde vai, né? A gente tem esse planejamento. Outra pergunta também, o que a gente enxerga para frente? A gente sabe para onde vai, a gente sabe os terrenos que a gente quer, a gente sabe o produto que a gente quer fazer, a gente sabe os diferenciais comerciais que a gente tem pautado nas nossas reuniões de diretoria, né? Por exemplo, essa das 100 vezes, ninguém tinha trazido isso para Santa Maria. Então, certamente a MRU vai vir com novidades para o mercado e nos próximos anos, que ninguém trouxe ainda, com certeza vai vir. Então, a gente sabe para onde vai, a gente sabe as questões que envolvem a parte comercial e sabe muito bem conduzir elas, né? Dentro do cenário econômico que vai estar instaurado. Se já a taxa de juros estiver baixa, vai ser uma situação. Se estiver alta, o MRU vai financiar o cliente, provavelmente. Então a gente vai dançando conforme a música. Vai sendo resiliente em cada momento do mercado, né? Isso que talvez perpetue. Uma outra coisa que eu acho interessante, que não é nenhum nem dois, a gente tem clientes que são de fora de Santa Maria. Muitos, né? E várias pessoas assim que tem em São Cepé, Uruguaiana, aqui na Porta Colônia, enfim, de outras cidades, que vocês têm que construir lá em tal cidade, vocês têm que vão lá construir em Uruguaiana, vamos construir na minha cidade, porque não tem assim, né? Então isso aí nos enche de orgulho, sabe? Porque é um reconhecimento do que o trabalho está sendo bem feito, né? Se pessoas de fora querem que a gente vá lá, né, fazer um prédio marcado, enfim, né? Isso para nós é um motivo de satisfação, né? Eu acho que é um dos diferenciais da MRU, né? Então, qualidade no que faz, né? Eu acrescentaria também alguns diferenciais que a gente tem ou construiu ao longo do tempo, né? Eu acho que um dos alicerces nosso é a credibilidade, né? A confiança aí, porque a gente tem um norte aqui dentro, né? De que no momento que tu assumir um compromisso com um cliente, seja um cliente comprador, seja um fornecedor, nós temos fornecedores que começaram com nós lá atrás, né? Continuam leais, nós continuamos leais a eles e até por essa parceria, né? Então essa confiança, essa credibilidade é levada para o fornecedor, levada para o cliente ou até no momento que a gente adquire um terreno, a gente sempre norteia aqui dentro dizendo o seguinte, no momento que a gente assumir o compromisso, nós vamos honrar o compromisso. Aconteça o que acontecer, por exemplo que eu citei anteriormente de prejuízo em empreendimentos anteriores, o cliente, o comprador não sabe, mas são circunstâncias que acontecem, mas a gente sempre honrou os nossos compromissos. Então esse é o ponto número 1. Outro fator que eu acho bem diferenciado é que
todos os projetos são feitos pelo Lucas aqui dentro, são feitos por nós dentro da construtora. Então a gente faz aquela empatia desde o imóvel mais pequeno do morador, de um dormitório, um estúdio, até um de alto padrão. A gente configura e debate, e eu digo, o último projeto a gente fez 28 versões diferentes. A gente vai até ter o produto pronto, a gente discute, a gente volta, a gente aprimora, a gente briga, vamos dizer assim, no sentido de achar o que é a melhor alternativa, compactando ele. Até o Lucas de repente pode falar melhor disso, né? Outra coisa também que nos norteou ao longo do tempo no mercado, desde que a MRU começou até hoje, nós nunca fizemos exclusividade de empreendimento para algum determinado corretor ou alguma imobiliária vender, ou também glosamos alguém de ter na prateleira o nosso produto, ou seja, todo mundo pode vender o nosso produto, e desde que a gente começou até hoje. Então a gente tem assim uma rede, né, que nos conhece, e como o Lucas colocou antes, essa facilidade de acesso, né, o celular 24 horas por dia, o atendimento direto com o cliente, junto com eles, o fechamento. A gente está participando, acho que isso transmite bastante confiança para as pessoas, para o comprador. A simplicidade com a que a gente norteia isso, acho que é um fator acho que eu considero muito importante. E outro fator também é a estratégia de escolher os terrenos nos melhores pontos, no sentido do melhor ponto adequado, que eu quero dizer. Vai fazer um prédio, como a gente tem essa sede aqui é uma zona comercial, então foi feito um prédio comercial inserido nos serviços. Lá no lado do hospital, um prédio da área da saúde. No miolo da universidade, um prédio para aquele público, 1 e 2 dormitórios. Fernando Ferrari é o ASP, que é um top, mas é o bairro mais nobre da cidade. Então é a escolha estratégica de terreno com produto adequado, esse casamento aí que nos deu todo esse sucesso até hoje. Bom, agradecer o bate-papo aí de reunir todo mundo, que às vezes a gente passa uma semana aqui dentro e não consegue nem nos falarmos, né? A gente está então agora atingindo 15 anos, debutando a MRU. Ela é uma empresa jovem no mercado, se tu olhar para o passado, é uma empresa jovem, mas a gente acredita que a gente consolidou bastante a empresa, a marca. Hoje eu acho que o fator mais forte da MRU é a marca, né? A MRU, né? Então a gente só tem a agradecer aí a todos os nossos colaboradores ao longo desses anos, aos nossos clientes, aos parceiros, às imobiliárias, aos fornecedores, agradecer a Deus, a superação das dificuldades que tem diariamente, né? Sejam as inerentes às atividades, sejam inerentes ao mercado, inerentes às políticas econômicas, até as intempéries do tempo. E pedir a bênção de Deus, agradecer a todo mundo aí, que a MRU possa ter vida longa. Eu quero agradecer a MRU, porque eu trabalhei 10 anos, já faz 11. Já faz 4 anos que depois da Covid, que eu tive quase me fui, né? Então, aí eu resolvi parar. Então, aí ficaram meus filhos no meu lugar, né? E, então, quero agradecer a eles por esses 11 anos que ficamos juntos, nunca brigamos, de soco, né? Só só discutimos, essa é brincadeira. E daí, então, agradecer o Gilson, que foi que eu falei outra vez quando me despedi, que foi um pai para mim, né? E então, quero desejar sucesso para eles, né? Que continuem nessa né, vou dizer, nessa trajetória, né? Com bastante sucesso, né? Então, isso que eu desejo para a empresa, que venham mais outros 15. É isso aí que eu ia falar, que venham mais 15 anos para a MRU. Agradecer a cada cliente, a cada colaborador, a cada parceiro comercial, desde o colaborador que iniciou com nós lá há 15 anos e está com nós até hoje, o cara que é jovem na empresa. A gente tem uma trajetória longa pela frente ainda, uma empresa que tem muito ainda para fazer em Santa Maria e também fora de Santa Maria. Então a gente tem aí mais 15, 20, 30 anos pela frente aí de muito trabalho, muitas conquistas e muitas realizações.
E para finalizar, então, né, minha opinião não menos importante, depois dos 3 homens, desejar que a gente consiga vencer todos esses desafios que a gente já superou nesses 15 anos e que os próximos a gente não sabe quais serão, né? Que a gente consiga vencer, que a gente consiga ter vida longa. E agradecer toda a equipe de agora, as que já estiveram conosco, e principalmente agradecer aos meus sócios pelas oportunidades que a gente tem de convivência e de aprendizado, que são, assim, todo dia é um fato novo. E principalmente agradecer a Deus, então, né, pela vida e pela vida da empresa também. Bem.